Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Prezados amigos, estamos novamente pedindo licença para adentrar em seus lares e corações com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Temporariamente, estou preenchendo o espaço deixado pelo nosso professor Arli Azambuja, que devido a problemas de saúde está momentaneamente impossibilitado de nos acompanhar nesta jornada. Aceitei o convite dos irmãos João e Marcos e conto com a colaboração e tolerância de todos os irmãos para desempenhar a contento tão digna tarefa. Professor João, para suas saudações de hoje. Saúdo a todos que nos dão o prazer da sua companhia. Esse trabalho de resgate da verdade espiritual da vida. E começo dizendo que a vida continua. Bom dia. Irmão Marcos. Bom dia, irmã Aline, a qual eu já deixo aqui as minhas boas-vindas, né? E bom dia ao nosso querido professor Odimar. Eu gostaria também de deixar aqui os meus votos de melhora ao nosso professor Azambuja. O barco precisa ser tocado, meu irmão. Então nós estamos aqui dando continuidade com a irmã Aline nos auxiliando. E sobre o tema de hoje, o livro Nosso Lar, ele foi o livro que abriu as portas do plano espiritual para todos nós. E é imprescindível que nós aprofundemos esse estudo. Iniciamos a abordagem do livro Nosso Lar, resgatando, através de perguntas e respostas, as lições do espírito André Luiz, pseudônimo espiritual de um consagrado médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. Francisco Cândido Xavier concluiu a psicografia desta obra no ano de 1943 e sua primeira edição aconteceu no ano de 1944. Publicada pela Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, muito atual, esta obra nos permite a ampliação do conhecimento da realidade da vida após a morte. Professor João, continuemos este estudo sobre o livro Nosso Lar. Como é o trabalho nas câmaras de retificações? Bem, as câmaras de retificação, elas se encontram localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em Nosso Lar, no caso de um espírito em crise, o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa desse agravo de perturbação. Aliás, se vocês me permitem, eu queria fazer uma pequena observação aqui na página 159 deste meu livro, aqui do Nosso Lar, né? Sobre essa questão que me ocorreu agora, mas ela é muito interessante, né? O André Luiz, ele já se encontra trabalhando nas dependências do Nosso Lar, né? Em determinado momento, há uma pessoa, né, que se encontra muito perturbada. Ela se encontra no Ministério da Regeneração, né, que tem o Ministério do Auxílio. Ele vai no Ministério da Regeneração e lá André Luiz começa a trabalhar. E uma pessoa muito perturbada, e me chamou muito a atenção, mas muito mesmo, a observação que eles fizeram aqui, porque a mulher, a família, aliás, estava muito preocupada
e mandando muitos pensamentos negativos para o espírito desencarnado e vice-versa, recebendo também muitos pensamentos negativos. E olhem aqui, página 162, perdão. Acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. O Ribeiro estava apresentando muita perturbação e a família estava dividida. A mulher tinha enlouquecido, as filhas estavam brigando na justiça, alimentando muito ódio, os genros, enfim. E ele não conseguia tranquilidade. E agora, quando estava abordando essa questão, me lembrei desse detalhe no livro que é muito importante. É preciso aumentar a carga de preocupações para a família. Achei muito interessante. Tá? Apenas um adendo aqui, uma observaçãozinha. Professor, e como é feito o serviço nas câmaras de retificação? É como se estivesse na Terra, né? Sendo espíritos recém-chegados, precisam de toda a estrutura em que viviam no planeta Terra. Foi o que explicou a instrutora Narcisa, fazendo alusão à andorinha e o avestruz. Ela disse, olha, para que tu entendas, André, porque o André Luiz ele vai indicado pela irmã Laura, mãe de Lísias, né? Ele vai indicado fazer uma visita a essas câmaras de retificação, mas ele já estava, inclusive, orientado por ela, orientado no sentido de que ele assumisse o trabalho, que ele fosse trabalhar, que não fosse apenas um mero curioso, que aproveitasse. Então ele vai para as câmaras de retificação e a instrutora Narcisa explica para ele, por exemplo, olha, é a mesma coisa do avestruz e da andorinha. Ambos são aves, mas enquanto o avestruz não levanta voo, a andorinha voa nos céus. Então, nós temos que observar esse pequeno detalhe. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corre célere às vastas regiões do céu. Então, é preciso que a gente observe, então, como é que é feito esse trabalho nas câmaras de retificação. Tá? Como se fosse na Terra, as pessoas são atendidas, é como se fosse um hospital, leitos, enfim. Mas existem diferenças. Por quê? Porque são feitos esses trabalhos na dimensão espiritual. E que consequências acarretam no mundo espiritual o excessivo apego ao corpo físico? Essa é uma questão que hoje precisa ser muito bem abordada. Este é um caso de um jovem que desencarna, isso descrito na obra, e isso é em 1939, né? Então, nas câmaras de retificação, ele estava na cama e ele se mostrava muito perturbado. Em determinados momentos, ele se via ameaçado por um monstro que o perseguia. É que ele passou muito tempo preso ao corpo no cemitério. Ele acompanhou todo o processo de decomposição cadavérica, tá? Porque ele era muito apegado ao próprio corpo, e ele morre num acidente, e naturalmente não estava preparado para isso. Esse desencarne desencadeia essa situação. Ele, em determinados momentos, ele ficava muito perturbado, tá? Reclamando de que estava sendo perseguido. Então a irmã Narcisa, uma atendente, uma enfermeira dentro daquela espaço, né? Ela o orientava, o esclarecia, né? Então, aqui a pergunta é que consequências é o apego, o excessivo apego ao corpo físico. Ele nos faz conviver com o corpo, e conviver com o corpo é acompanhar o processo de putrefação, de decomposição, de destruição pelos vermes, né? Mesmo depois de enterrado. Enquanto está inteiro o corpo, há uma certa aquiescência, né? Um certo concordo. Mas quando os vermes começam a comê-lo, e nota-se o seu definhamento desse corpo, aí vem a angústia e o desespero. É uma situação extremamente dolorosa. Mas vejam, normalmente a gente aborda isso sob o ângulo do suicídio. Né? O suicídio acompanha esse processo. Aqui é com relação ao apego
apego excessivo ao corpo físico. E numa época que nós estamos aí com esse culto ao corpo, né? É muito interessante a gente ver essa questão. Professor Olimar, nos ajude a compreender por que são complicados os casos de herança. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério, porque no caso descrito no livro Nosso Lar, o pai, que havia amealhado muitos recursos, muito dinheiro, ele é morto pelo filho. O filho cursou medicina, mas de vez em quando ele visitava lá os locais de trabalho do hospital. Mas o filho então provoca a morte lenta do pai. Tá? Ele mata o pai. A questão da eutanásia, por exemplo, aqui, ele provoca isso. Então, a ambição pelo dinheiro cria desavenças familiares. Nesse caso aqui, o filho mata o pai através da eutanásia e o pai, no mundo espiritual, não consegue perdoar. E o pai atrapalha toda a família, apesar do auxílio dos mentores espirituais. E aqui em destaque o auxílio da filha, que frequentemente ia nas câmaras de retificação visitar o pai. Mas isso atrapalha completamente a família, né? Toda a família. Então, um caso daqueles muito complicados, muito sérios, que a gente precisa pensar, né? Caso de herança, porque em vez de deixar dinheiro, deveria ter deixado para os filhos um trabalho honroso, né? Um reencontro com Jesus. Santo Agostinho, se não me falha a memória, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele diz assim, em determinado momento daquela mensagem, ele diz assim, olha, a tarefa não é tão difícil quanto possa parecer. Não exige a frequentação, por exemplo, dos bancos escolares. Os pais devem se dedicar a apreciar e observar nos filhos o surgimento do germe do egoísmo e do orgulho. E tratar de cortar imediatamente. Se identificou, corta. Corta antes que dê fruto. Antes que se transforme numa árvore. Porque os filhos desenvolvendo egoísmo e orgulho vão pagar os seus pais, provavelmente, com a indiferença, com o ódio, com a perseguição. Hã? É isso, casos de herança. E com base nesta obra tão esclarecedora, professor, devemos atender a todos os que nos procuram, seja qual for o tipo de auxílio que estão necessitando? Esse é um caso muito interessante, né? Esse caso descrito aqui. A André Luiz estava na sua primeira noite de trabalho em Nosso Lar, nas câmaras de retificação, acompanhado de Narcisa, a enfermeira Narcisa, e em determinado momento eles recebem a presença de um segurança da instituição, dizendo que chegaram uma mulher nas imediações da instituição, né, na cerca, que ficava mais ou menos 1 quilômetro dali, e que desejava entrar lá na instituição para ser acolhida. Mas que, pelas ordens que ele tinha, ele não poderia fazer isso, né, e veio comunicar à enfermeira Narcisa. Ela disse, muito bem, muito obrigado. Ela vai com o André Luiz lá na cerca, onde estava, no portão onde estava essa mulher, e vem nessa mulher que ela era uma ginecologista na Terra. E ela tinha cometido 58 abortos. 58 abortos. E ela achava que era justa, que era uma pessoa justa, boa, e ela queria e esperava ganhar os céus. Por quê? Porque ela tinha ajudado as pessoas que estavam com dificuldades. Esta mulher é considerada na dimensão espiritual um vampiro. Um vampiro. Ela tinha manchas pelo corpo, ela tinha pontos negros e tinha manchas, 58 manchas. Então, Narcisa também não autoriza e chama Paulo, que era
o chefe dos seguranças, né? E ele, apurando o olhar, André Luiz olhou para a mulher e não viu nada. E a Narcisa diz, não, tu ainda não tens o teu olhar treinado. Paulo chegando, que bom, vocês fizeram muito bem me chamar. Não, ela não tem condições de ser acolhida em nossa instituição. Mas como? Nós fizemos o bem, nós temos que ajudar todo mundo. Por que não acolhê-la? Porque a presença dela aqui geraria muito mais tumulto e confusão do que efetivamente auxílio. E Narcisa insiste com Paulo. Paulo diz assim, vamos tirar a prova. Vai até a porteira e conversa com a mulher. E quando ele começa a apresentar as negativas para o acesso dela, ela se enfurece, ela enlouquece. E ele diz textualmente para ela, fala sobre os pontos negros que ela tinha, os abortos que ela tinha cometido. E ela entende que tinha sido uma pessoa muito boa, que ela não tinha cometido nenhum erro. É imprescindível, diz ele, tomar cuidado com as boas aparências. É imprescindível que a gente tome cuidado para não cair no erro daquilo assim, ela aparenta ser uma pessoa muito boa e nós estamos aqui para ajudar. Não, meus irmãos. Há casos que é preciso dar tempo e deixar o tempo fazer o seu trabalho. Por quê? Porque aquela pessoa não aproveitaria o auxílio. Ela não reconhece o seu próprio erro. É como varrer a casa, ou ter que varrer a casa, chegar lá e achar que está limpo e não varrer, porque achou que estava limpo, não enxerga a sujeira, não percebe. Então, este alerta é de extrema importância. Era isso. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Irmão Marcos, vejamos outras questões extraídas dos capítulos desta obra. Quem é veneranda e o que faz? A veneranda ela é como se fosse um braço direito do governador, né? Nós vimos no nosso programa anterior como é estabelecida a questão organizacional da colônia espiritual Nosso Lar. E a veneranda ela é como se fosse um braço direito, e nós lembramos aqui que existem 11 ministros, cada ministro, aí nós equiparamos a organização política do nosso país, cada um ministro cuida de 12, são 12 ministros, perdão pela falha. São 12 ministros e esses ministros eles não tomam nenhuma decisão sem antes conversar com a veneranda. E o que chama a atenção é que ela é um espírito de alta envergadura dentro da colônia espiritual Nosso Lar. Ela tem mais de 1 milhão de horas, e isso nós vimos também no programa anterior, que existe essa questão do bônus hora, né? Que existe essa questão do trabalho, de como o trabalho é quantificado e quais são os benefícios que cada indivíduo ofere desse trabalho. Então são os bônus hora. Ela tem mais de 1 milhão de horas de serviço prestado, sem interrupções, sem esmorecer, né, sem falhar. E isso é uma lição para todos nós que, às vezes, nós ingressamos em um novo projeto, né, uma nova criação, um novo desafio. E desafios, novos projetos, eles têm, sim, dificuldades que podem surgir, não previstas, né, e com as quais nós temos que dar seguimento ao projeto, alternando a rota, o caminho. Então a veneranda ela é um exemplo dessa questão, até para nós aqui. Nós tivemos essa ocorrência, né, dessa moléstia que atingiu o nosso professor Azambuja, o nosso querido irmão, e nós tivemos que continuar com o nosso projeto porque o Cristo nos pede que nós avancemos, né? Então chamamos a irmã Aline. Essas coisas são coisas que acontecem e com as quais nós temos que trabalhar. E nós vemos hoje em dia uma grande quantidade de pessoas não sabendo lidar com a dificuldade, com os obstáculos. Os nossos caminhos são fortalecidos através dos obstáculos. Então a veneranda ela é um exemplo. Irmão Marcos, por que em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais?
Bom, aqui é muito interessante que nos traz, o livro Nosso Lar nos traz a informação de que, sim, os animais, eles têm uma vida espiritual, né? Eles estão na colônia espiritual Nosso Lar, assim como todas as outras colônias espirituais que existem acima do Brasil, e os animais, eles auxiliam nos trabalhos, né, carregando cargas, assim como na Terra. Não se sabe se exatamente da mesma forma, mas a informação que nos vem é de que eles suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Então, que diz, também vem a informação de que os cães facilitam o trabalho. Eu sou muito suspeito para falar sobre cães, porque eu tenho a minha filha lá em casa que eu sou apaixonado por ela. Mas é bom saber, nós já sabemos através da literatura espírita, né, que os cães, eles estão conosco, inclusive no plano espiritual. Irmão Marcos, como se explicam o sono e o sonho no mundo espiritual? Bom, aí no que se refere à questão do sonho, o nosso querido André Luiz, né, protagonista desse livro fantástico, que é o Nosso Lar, ele nos diz o seguinte: o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Aqui nós lembramos também, daí eu peço que os nossos queridos amigos e irmãos acessem lá o nosso canal no YouTube e, se puderem, assinem o canal para nos auxiliar lá. Aquela diferenciação de espírito, perispírito e corpo. Né? Então, lá no plano espiritual, nós não temos mais o corpo físico, corpo de carne, corpo material. Nós temos um perispírito, que ele é como se fosse um corpo, mas menos denso. Então, o que o André Luiz nos diz? Que os sonhos, ou seja, daí nós já tiramos a informação de que no plano espiritual nós também descansamos. Ou seja, nós dormimos. E durante o nosso sono, o nosso espírito, ele se despreende do nosso perispírito lá, e nós podemos vivenciar de uma maneira mais real esses sonhos do que quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos encarnados aqui na Terra, nós também sonhamos, né? E durante o sono nós nos desprendemos do nosso corpo. Só que na maioria das vezes nós não nos lembramos, né? Ou lembramos de alguns pontos do sonho. Tudo nos parece muito confuso, isso porque o nosso espírito, ele retorna para o corpo físico, que é como se fosse um escafandro, e isso gera grande embaraço nas lembranças. Isso não existe mais no plano espiritual, e os sonhos, eles são mais nítidos. Se o irmão Marcos me permite apenas uma pequena observação, essa questão do sono, é que o André Luiz, após a primeira noite de descanso, na realidade é às 8 horas da manhã que ele vai descansar, né? Ele passou a noite trabalhando, mas nesse seu primeiro sono, o primeiro dia de trabalho, depois disso ele vai dormir, vai descansar, ele dorme e sente nesse sonho que ele é levado, que ele é conduzido. Tá? Então é interessante o que o irmão Marcos está falando, porque é um campo de estudo fabuloso para nós, né? Mas ele é conduzido a outra dimensão, onde encontra a mãe dele, durante esse sono, né? Esse sonho, entre aspas, né? O corpo está no descanso, sono, e o sonho é a lembrança da atividade que ele tem nesse diálogo com a mãe dele, que diz, o espírito, que viu o trabalho dele, que acompanhou a primeira noite de trabalho. O último aspecto que nós temos aqui, irmão Marcos, o pensamento é a linguagem universal dos espíritos? Com certeza. Os espíritos, eles se comunicam única e exclusivamente através do pensamento. Claro que eles podem se comunicar através da fala também, mas ela já não é mais necessária. E isso faz com que
não hajam essas fronteiras, não hajam esses bloqueios que nós temos, por exemplo, no planeta Terra, onde se nós viajarmos lá para os Emirados Árabes, por exemplo, nós não ficamos impossibilitados de comunicação, porque a língua árabe, né, para nós é extremamente difícil, estranha, difícil de se compreender. Só que no caso do plano espiritual, essas fronteiras, essas barreiras, elas não existem mais. Então nós temos até uma passagem que a ministra Veneranda traz, que ela diz, né, dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se do Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso sempre será do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Nós tivemos aqui na nossa casa, aqui no nosso centro espírita, em diversas oportunidades, espíritos que viveram em outros continentes, que trouxeram a sua comunicação e foram recebidas na língua portuguesa sem nenhum problema. Isso porque o pensamento é uma linguagem universal. Então aquilo que nós pensarmos espiritualmente, ele será compreendido em qualquer lugar. Nós não temos essas barreiras, essas dificuldades na espiritualidade. Este tema nos envolve, temos ainda muitas dúvidas, mas eu gostaria de convidar o irmão João para que possa trazer para nós, devido ao nosso tempo aí, as suas palavras, a sua despedida. Bem, meus queridos companheiros, meus irmãos, todos, o romance Nosso Lar, ele é um clássico dessa literatura espírita. É um clássico que precisa ser estudado. Por que eu digo isso? Porque uma coisa é você ler o Nosso Lar de forma linear, né? Outra coisa é você ler como se fosse um hipertexto, né? A gente está lendo o texto, aí tem assinalada uma palavra e você vai naquela palavra e mergulha para entendê-la. E com certeza eu gostaria de um dia poder fazer esse tipo de estudo com o livro Nosso Lar. Porque observem aqui, né? Ele vai descrever os primeiros anos do médico André Luiz na vida espiritual, na dimensão espiritual. A lei de causa e efeito aqui é clara, ela é retratada de modo muito interessante, né? E a gente pode muito bem assim aproveitar isso, mas eu quero deixar esse exemplo. Quando o André Luiz está indo por intercessão da mãe de Lísias conhecer o Ministério da Regeneração, porque ele foi no Ministério do Auxílio, são 6 ministérios, cada ministério com 12 ministros, né? O Ministério da Regeneração tem 12, a ministra Veneranda é uma ministra desse, mas os 11 outros ministros sempre procuram ela para buscar informações, enfim. Mas quando ele está se dirigindo, é interessante, né, que o espírito que o está conduzindo, o amigo que está conduzindo, Rafael, se não me falha a memória, agora eu não consigo lembrar o nome exato, mas ele diz assim: temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam. Tá? Agora vamos mergulhar um pouquinho nisso, meus irmãos, para ver o que a gente está tratando. Nós estamos tratando de alimentação no mundo espiritual, porque o suco que é extraído da vegetação, das plantas vegetais, é um suco alimentar. Ah, mas então o espírito se alimenta? Tecidos, fábricas de tecidos. Ah, mas então espírito usa roupa? Ah, mas então tem fábrica na dimensão espiritual. Estão vendo o mergulho que a gente pode fazer nessa obra? Essa é a grandeza dela. E de mais a mais, esse livro Nosso Lar,
Ele surge em meio à Segunda Grande Guerra Mundial. O aviso da colônia moradia, né, incessante sobre a iminência da guerra, ele acontece em 39, né? E é em 39 que começa a guerra. 1939, a Segunda Grande Guerra Mundial. O aviso da colônia nosso lar, os meios de comunicação, o computador, a televisão, que já existiam em nosso lar naquela época. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Mas, infelizmente, o nosso tempo é pequeno. De qualquer maneira, fica aquele gostinho de quero mais, como a ministra veneranda fazia. Né? Terminava a palestra no ponto mais culminante. Aqui a gente ficou aquele gostinho de quero mais. Bom dia a todos. Irmão Marcos. Bom, eu me despeço ressaltando um ponto da obra que diz que lá no plano espiritual as famílias também se reúnem para fazer o evangelho. Isso consta do livro. Né? Eles fazem o evangelho no lar e, por certas vezes, comparecem parentes encarnados. Né? Porque se nós estivermos aqui na Terra, durante o nosso sono físico, nós nos desprendemos do corpo. E o livro traz a informação de que durante um dos evangelhos do lar que estava sendo feito, um visitante, um parente que estava encarnado ainda compareceu ao evangelho. Veja a importância do nosso evangelho. Um bom domingo a todos, um ótimo início de semana, agradecendo a presença da irmã Aline, né, que veio aqui nos auxiliar, e os meus votos de pronta recuperação, do fundo do meu coração, do meu carinho, ao meu irmão Arli Azambuja. Um grande abraço a todos. Este é o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Desejamos um bom domingo e uma ótima semana a todos, com Jesus no coração e nos atos. Muito obrigada.